Gênesis capítulo 34. Diná e os Siquemitas. E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó, a ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, heveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela e humilhou-a. E apegou-se à sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente à moça. Falou também Siquém a Amor, seu pai, dizendo: Toma-me esta por mulher. Quando Jacó ouviu que fora contaminada Diná, sua filha, estavam os seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viessem. E saiu Amor, pai de Siquém, a Jacó, para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo, e ouvindo isso, entristeceram-se os varões, e iraram-se muito, pois aquele fizera doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Então falou Amor com eles, dizendo: A alma de Siquém, meu filho, está namorada da vossa filha. Dai-lhe, peço-vos, por mulher. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas, e tomai as nossas filhas para vós. E habitareis conosco, e a terra estará diante da vossa face. Habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela: Ache eu graça a vossos olhos, e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Amor, seu pai, enganosamente, e falaram, porquanto havia contaminado a Diná, sua irmã. E disseram-lhes: Não podemos fazer isso, que dessemos a nossa irmã a um varão não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós, se fordes como nós, que se circuncide todo macho entre vós. Então dar-vos-emos as nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um só povo. Mas, se não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e ir-nos-emos. E suas palavras foram boas aos olhos de Amor e aos olhos de Siquém, filho de Amor. E não tardou o jovem em fazer isto, porque a filha de Jacó lhe agradava, e ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos varões da sua cidade, dizendo: Estes varões são pacíficos conosco, portanto, habitarão nesta terra e negociarão nela. Eis que a terra é larga de espaço diante da sua face. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres, e lhes daremos as nossas filhas. Mas somente consentirão aqueles varões habitar conosco, para que sejamos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado e as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos. Consintamos somente com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade, e foi circuncidado todo macho de todos os que saíam pela porta da sua cidade. A traição de Simeão e Levi. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, e entraram afoitamente na cidade, e mataram todo o macho. Mataram também a fio de espada a Amor e a seu filho Siquém, e tomaram Diná da casa de Siquém, e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto haviam contaminado a sua irmã, as suas ovelhas e as suas vacas, e os seus jumentos, e o que na cidade e o que no campo havia, tomaram.
E toda a sua fazenda e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram presos e despojaram-nos de tudo o que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e ferezeus. Sendo eu pouco povo em número a ajuntar-se-ão, e ficarei destruído, eu e minha casa. E eles disseram: faria, pois, ele a nossa irmã como a uma prostituta? Gênesis capítulo 35. Deus manda Jacó a Betel a levantar um altar. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel. E ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho, que está junto a Siquém. E partiram. E o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã. Esta é Betel. Ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar El-Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia diante da face de seu irmão. A morte de Débora. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alon-Bacute. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã-Arã, e abençoou-o. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti, e te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua semente depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele do lugar onde falara com ele. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite, e chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. O nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. Partiram de Betel, e havendo ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, teve um filho Raquel, e teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata. Esta é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então partiu Israel e estendeu a sua tenda além de Migdal-Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel soube-o. E eram 12 os filhos de Jacó. Os filhos de Leia, Ruben, o primogênito de Jacó. Depois Simeão e Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. Os filhos de Zilpa, serva de Leia, Gader e Asser. Esses são os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã-Arã.
E Jacó veio a Isaque, seu pai, a Manre, a Kiriate Arba, que é Hebrom, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos. E Isaque expirou e morreu, e foi recolhido aos seus povos, velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Gênesis capítulo 36. Os descendentes de Esaú. E estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã: Ada, filha de Elom, Eteu; Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu; e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E Ada teve de Esaú a Elifaz, e Basemate teve a Reuel, e Olibama teve a Jeús, e Jalão, e Corá. Estes são os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas, e todas as almas de sua casa, e seu gado, e todos os seus animais, e toda a sua fazenda que havia adquirido na terra de Canaã. E foi-se a outra terra, de diante da face de Jacó, seu irmão, porque a fazenda deles era muita para habitarem juntos. E a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa de seu gado. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos Edomitas, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. E Timna era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú, e deu a Esaú Jeús, Jalão e Corá. Estes são os príncipes dos filhos de Esaú. Os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, foram o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefô, o príncipe Kenaz, o príncipe Corá, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. Estes são os príncipes de Elifaz, na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada. E estes são os filhos de Reuel, filho de Esaú: o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. Estes são os príncipes de Reuel, na terra de Edom. Estes são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Olibama, mulher de Esaú: o príncipe Jeús, o príncipe Jalão, o príncipe Corá. Estes são os príncipes de Olibama, filha de Aná e mulher de Esaú. Estes são os filhos de Esaú, e estes são seus príncipes. Ele é Edom. Estes são os filhos de Seir, Oreu, moradores daquela terra: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dissom, Éser e Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Ori e Omã. E a irmã de Lotã era Timna. Estes são os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. E estes são os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Este é o Aná, que achou as caudas no deserto quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. E estes são os filhos de Aná: Dissom e Olibama, a filha de Aná. E estes são os filhos de Dizom: Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes são os filhos de Éser: Bilã, Zaavã e Acã. Estes são os filhos de Dizã: Uz e Arã. Estes são os príncipes dos Oreus: o príncipe Lotã,
o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe Dizon, o príncipe Esser, o príncipe Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, segundo seus príncipes, na terra de Seir. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, em Edom Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade foi Dinabá. E morreu Belá, e Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, reinou em seu lugar. E morreu Jobabe. E Uzão, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. E morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Moabe. E o nome da sua cidade foi Avite. E morreu Hadade, e Sanlá de Masreca reinou em seu lugar. E morreu Sanlá, e Saul de Reobote do rio reinou em seu lugar. E morreu Saul, e Baal-Anã, filho de Acbor, reinou em seu lugar. E morreu Baal-Anã, filho de Acbor, e Adar reinou em seu lugar. O nome da sua cidade foi Paú, e o nome de sua mulher foi Meetabel, filha de Matrede, filha de Mezaabe. E estes são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas gerações, segundo os seus lugares, pelos seus nomes. O príncipe Timna, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Oolibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. Estes são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações, na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom.